Oi, você já travou em algum momento importante? Já teve um branco ou um bloqueio na hora de uma prova, de uma entrevista, de uma apresentação ou quando foi executar algo que seria bem importante para a tua vida? O meu nome é Diego Celau, eu sou psicólogo e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que é e como lidar com ansiedade de desempenho. Como o nome já diz, é uma emoção que é desencadeada como um reflexo de defesa. O nosso corpo, a nossa mente, ela entra em estado de luta e fuga para nos proteger. Isso é uma herança que nós trazemos dos nossos ancestrais. E isso foi muito útil para eles lidar com imprevisto, com situações de perigo, né? Porém, hoje, na nossa rotina, isso não tem a mesma efetividade, né? Quando eu entro num modo de ansiedade, o meu coração dispara, a minha respiração fica mais acelerada, a minha musculatura fica tensa, a minha mente fica focada no pior que pode acontecer. E isso, em uma situação de perigo real, me ajuda a entrar no modo de luta ou fuga. Eu fico preparado para fugir, correr, combater ou até mesmo paralisar e aumentar as minhas chances de sobrevivência, por exemplo, frente a um predador ou algum perigo iminente. Porém, se eu vou fazer uma entrevista de emprego, se eu vou tentar impressionar alguém que é importante para mim, se eu vou executar uma apresentação, uma prova, uma atividade importante, esses sintomas eles não vão funcionar da mesma forma. Eles vão acabar me prejudicando, me travando muito mais do que qualquer outra coisa. Bom, e o que eu posso fazer a respeito? Primeiro, o que eu não posso fazer? Eu não posso fazer a ansiedade parar de acontecer. A ansiedade, como qualquer emoção, ela é algo natural, ela vem naturalmente a partir de alguns pensamentos e percepções que a gente tem de uma determinada situação, seja uma situação atual, futura ou até mesmo passada. Geralmente a ansiedade está mais ligada à situação futura. A ansiedade de desempenho, então, ela está relacionada a uma autocobrança de um resultado. Então, eu tenho uma prova, eu tenho uma atividade onde eu quero desempenhar muito bem, e eu quero ter o controle prévio desse desempenho. Eu quero, antes da situação acontecer, ter certeza de que isso vai ser positivo, de que eu vou conseguir passar na prova, de que eu vou poder ter um bom resultado, de que as pessoas vão gostar da minha execução de uma determinada atividade, né? Então não adianta eu tentar ficar calmo, eu tentar não ficar ansioso. Na verdade, isso tende mais até a piorar do que ajudar, né? Tentar ficar calmo é igual a ficar nervoso, não tem outro jeito, né? Ou talvez eu até consiga, tentando ficar calmo, ficar me sentindo com raiva, frustração por não estar conseguindo atingir o meu objetivo. Então, pelo contrário, um dos primeiros passos é trabalhar a aceitação da emoção, né? Entender, identificar que eu estou sentindo essa emoção, tomar consciência dela e aceitar que, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer naquele momento. Essa emoção, ela é importante para mim, ela é necessária, porém, naquele momento ela não está sendo útil, mas não tenho o que fazer. Eu vou ter essa emoção conscientemente, vou aceitar ela, embora eu não goste dela naquele momento e das sensações que ela está me causando, porém, eu vou me dispor a passar por ela, porque ela é temporária, ela é momentânea, ela não vai durar para sempre, ela não vai durar por longos dias ou horas. Geralmente toda emoção ela tem um pico, ela dura alguns segundos ou minutos no máximo e depois ela volta a um nível menos elevado, a um nível menor, né, de intensidade. E depois isso se repete em algum outro momento, né? Então o primeiro passo é esse, a aceitação. Né? Aceitação, disposição para passar por essa emoção como algo que não é perigoso, né? Que é desconfortável, mas não é algo que vai me impedir de fazer o que eu preciso. Eu posso fazer uma prova, eu posso fazer uma atividade, mesmo estando ansioso, se eu me disponho, se eu uso as técnicas adequadas. Outro ponto importante, atenção focada no momento presente. Então o meu pensamento ele tende a acelerar e ir lá para frente. Será que eu vou passar? Será que eu vou ter um bom resultado? Será que vão gostar de mim? E esse tipo de pensamento lá na frente, ele aumenta a minha ansiedade porque é algo que eu não tenho controle, eu não tenho essas respostas e eu não tenho como ter elas antecipadamente. Então são perguntas inúteis que a minha mente me faz e que além de não ter uma utilidade prática, ainda me geram esse desconforto e os sintomas de ansiedade e geram todo esse boicote, né, que eu comentei antes. Então, em vez disso, eu procuro focar mais no que está acontecendo aqui e agora. O que está aqui comigo?
o que eu posso controlar? Quais são os passos que eu tenho que fazer? Se é uma prova, eu não vou pensar na prova inteira, eu vou pensar no que eu posso fazer agora. Eu estou fazendo a prova, então eu vou respirar e eu vou focar nessa questão que eu estou lendo aqui. Se eu não estou na prova ainda, então eu vou respirar e vou me concentrar no que eu posso fazer agora. Eu posso estudar, eu não posso fazer nada porque está na véspera, eu posso programar o meu deslocamento, então eu tento focar em algo do momento presente, né? Eu usei a questão da respiração, esse é outro ponto que pode me ajudar. Esses sintomas físicos da ansiedade, nesse momento é como se o corpo e a mente se retroalimentassem. Quando eu estou ansioso, a minha mente dispara um sinal de alerta, o coração dispara para bombear mais sangue para os meus músculos, para eu ter um potencial de luta ou de fuga mais acessível. Para isso eu preciso de mais oxigênio no sangue. Então eu hiperventilo, a minha respiração fica mais rápida. Com isso a musculatura fica mais tensa também, pois seja para lutar, seja para correr, eu preciso estar com a minha musculatura mais tensa. A minha mente entra num modo onde eu dou um hiperfoco naquilo que pode dar de errado e eu abstraio o resto. Por isso que dá os brancos na hora da prova, porque a gente não está conseguindo pensar com clareza. Todo esse mecanismo comportamental, físico e cognitivo, ele vai acontecendo e se retroalimentando. Porém, existem alguns gatilhos que eu posso acionar e que podem redirecionar um pouco esse modo. Então, por exemplo, a respiração. Se por um lado eu não posso controlar o meu batimento cardíaco, que está acelerado, eu não tenho esse controle de pensar coração, vai mais devagar, ele não me obedece, ele não vai mudar por causa disso. Porém, quando eu foco na minha respiração, mesmo eu estando ansioso, eu consigo modular para uma respiração mais lenta, né, profunda, intervalada. Então eu inspiro profundamente, expiro lentamente, coloco pequenos intervalos entre a inspiração e a expiração. Procuro fazer a respiração diafragmática, movimentando mais a região aqui do abdômen e menos a região aqui do tórax. Não aquela respiração ansiosa que é aqui em cima, não, aquela respiração mais aqui diafragmática, onde expande o abdômen e depois ele contrai. Se você fizer isso, inclusive agora, você provavelmente vai experienciar uma sensação de mais calma, de mais tranquilidade. Você vai perceber que a sua musculatura alivia um pouquinho, o seu pensamento desacelera um pouco, o batimento cardíaco ele desacelera um pouco também. Então essa é uma mensagem que tu pode fazer o teu corpo mandar para a tua mente de que está tudo bem. Fazer relaxamentos respiratórios, relaxamentos musculares, pegando e focando em algum grupo muscular específico e contraindo voluntariamente aquele músculo, sentindo toda essa intensidade e depois relaxando, né? Você pode fazer um relaxamento de imagem mental, onde você visualiza uma imagem mental que vai te tranquilizar, tu dá um foco para aquilo, né? Você pode buscar também mecanismos cognitivos, ou seja, pensamentos que vão te trazer talvez uma probabilidade maior de uma tranquilidade. Por exemplo, se eu fico pensando que eu tenho que ter certeza que eu vou passar, que eu não posso rodar, que eu tenho que saber que eu vou fazer tudo certo, eu vou saber o que falar, eu vou saber o que fazer, eu não vou travar, eu não vou esquecer, eu não vou gaguejar, eu vou ficar cada vez mais ansioso. Se eu consigo perceber esse pensamento e redirecionar para pensamentos que façam sentido para mim, que sejam realísticos, mas que sejam mais tranquilizadores, como por exemplo, tudo bem, e o que é o pior que pode acontecer se eu errar? Se eu reprovar, é a única chance, eu não posso fazer uma nova prova depois? A minha vida acaba se eu tiver um mau desempenho? Eu não posso fazer uma nova tentativa? Eu não posso aprender com meus próprios erros? As pessoas não erram? Os meus erros do passado, eles trouxeram alguma grande catástrofe para a minha vida, entende? Então eu vou buscando talvez pensamentos que me ajudam nessa aceitação, inclusive, da possibilidade de não ter o melhor desempenho que eu gostaria. E isso alivia, né, a emoção também. Quanto mais eu torno inflexível o pensamento sobre o meu desempenho, mais ansioso eu vou ficar e pior tende a ser meu desempenho. Quanto mais eu tenho aceitação de que eu não tenho controle do meu desempenho total lá no futuro, mas que eu posso focar numa coisa de cada vez, se eu focar nas probabilidades, por exemplo, é uma prova,
eu estudei, eu me preparei, então eu tenho boas probabilidades frente a essa prova. Eu fiz provas simuladas, eu me testei, eu peguei opiniões de professores, de colegas e me deram boas avaliações. Então eu vejo que, bom, a minha probabilidade ela é positiva. Eu tenho mais chances de conseguir desempenhar bem do que de não conseguir. É uma probabilidade. Há a possibilidade, né, de errar, porém há uma probabilidade maior de eu acertar, de eu desempenhar melhor. Né? Em casos extremos de crise de ansiedade, eu posso, inclusive, se eu estou em momentos prévios da prova, fazer atividades físicas, né? Desviar o meu foco de atenção para uma atividade física intensa, utilizar de estratégias de choques físicos, por exemplo, assim, um choque de temperatura. Né? Eu tomo um banho frio, entendeu? Eu estou tomando um banho frio ali, o meu corpo vai levar um certo choque em relação àquela experiência desconfortável e ao mesmo tempo vai me desviar um pouco daquela preocupação futura, porque vai trazer mais para o momento presente. Né? Eu posso fazer estratégias de meditação, que nada mais são que contemplação do momento presente, das experiências ligadas aos meus sentidos, né? Qualquer um dos 5 sentidos, ou vários deles, inclusive. Né? Enfim, tem uma grande gama aí de técnicas, né, de coisas que a gente pode buscar fazer nesses momentos que vão nos ajudar. E o melhor é que a gente possa treinar isso. O mais importante é que a gente possa ir preparando isso nos momentos de tranquilidade. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é esperar da crise de ansiedade, dar uma ansiedade muito intensa, para daí tentar lembrar de como vai lidar com ela. E a chance de eu conseguir fazer isso se eu não treinei antes é muito pequena. Então eu tenho que me preparar de uma certa forma, né? Naquele momento que eu tô calmo, que eu tô tranquilo, às vezes eu nem quero pensar nisso. Agora que eu tô calmo, eu não quero pensar nisso porque eu vou ficar preocupado. Não, justamente agora eu vou pensar nisso, eu vou me exercitar na minha respiração, uma meditação, vou exercitar pensamentos que respondam de uma forma mais adequada àquela situação. E assim, quando houver um pico emocional, onde a ansiedade estiver lá em cima, eu vou ter mais chances, maiores probabilidades, né, de estar bem preparado para lidar com aquilo. Né? Então eu vou ter aquela ansiedade, mas ela vai ter um impacto muito menor para mim. Então, eu espero que isso tenha sido útil. Fico à disposição para maiores dúvidas. Caso tenha interesse de algum outro assunto dentro da área da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, eu estou disponível aí para poder fazer mais vídeos como esse. Um abraço a todos, até mais!